Beleza? Então, pessoal, essa semana nós vamos trabalhar a última semana do PET 1, tá? Terminando esse PET 1, né? E aí depois logo já vem o PET 2 para a gente trabalhar no segundo bimestre, tá? Semana que vem provavelmente vai ser uma semana complementar, justamente fechando esse bimestre, né? Fazendo. Talvez a gente tire o dia para vocês na segunda-feira que vem, para vocês é, aproveitar, em vez de eu dar uma aula que não estou dando hoje, eu falo para você, ó, aproveita a minha aula para colocar qualquer atividade que vocês tenham em dia, fazer uma atividade, trabalho de geografia, ou mesmo de outra matéria, mas aproveita para fazer isso hoje. Talvez eu faça isso segunda-feira, tá? Na quinta-feira eu acho que não, mas aí vamos ver. Dependendo de como tiver as coisas, a gente faz isso, tá? Aí, pessoal, hoje então nós vamos trabalhar a última semana do PET, vem com o tema de transformação da paisagem, tá? Aquilo que vocês viram no passado, vocês estudaram toda aquela questão da paisagem, do espaço geográfico, né? Perdão, me deu soluço aqui. Então, ano passado, vocês estudaram toda aquela questão das paisagens, né? Que a paisagem é tudo aquilo que é percebido pelos nossos sentidos e tudo mais, né? Então, aquilo que você vê naquele momento, naquele lugar que você está, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você, o cheiro, o tato, o que você sente, né, na sua pele, o que você ouve, né? Tudo isso, todos esses são todos os sentidos, né? Nossos vão adquirir algo, né, naquele lugar e aquilo é que forma a paisagem, né? É o todo que a gente vê naquele momento, né? Então a paisagem é uma porção do espaço que nós estamos ali naquele momento, né? E aí, pessoal, vocês viram também, a paisagem ela vai ser transformada, ela nunca vai ser a mesma, né? Por mais que, às vezes, mesmo que não tenha ação humana, a paisagem vai se transformar, tá? Porque mesmo os elementos naturais transformam a paisagem. Então, ela vai ser transformada tanto pela ação da natureza, quanto pela ação dos seres humanos, né? E isso, claro, todas essas mudanças elas não vão se dar no mesmo ritmo, né? Elas vão acontecer em ritmos e tempos diferentes. Olha lá, elas podem acontecer tão lentamente ao longo dos anos que dificilmente são percebidas por nós, né? Por exemplo, o crescimento de uma árvore, né? De uma floresta, né? Você não vai perceber que às vezes uma árvore está um pouco maior do que as outras, do que ela estava um tempo atrás, que um galho caiu, né? São pequenas mudanças que acontecem muito devagar, que são pouco percebidas, mas elas podem acontecer muito rapidamente, né? Questão de um dia, de horas ou minutos, e você percebe, né? Então, ali uma casa que caiu, que foi derrubada, uma árvore que caiu, né? Um terremoto que causou a destruição de uma região, né? Então, são coisas que acontecem rapidamente, né? Então, a natureza, no caso, ela vai transformar através dos seus fenômenos, né? Os fenômenos naturais. Quais que são? A chuva, terremoto, tsunami, vulcanismo, né? Tudo que seja da natureza, né? Que vai transformar, né? Isso pode levar tantos milhões de anos para fazer, né? Então, por exemplo, a chuva, que durante milhões de anos vai caindo e causando a erosão daquela rocha ali, e ela vai diminuindo de tamanho, né? Com aquele pouquinho de água que vai caindo de tempos em tempos, ela vai coisando. Ou um rio, né, que vai escavando, né? Por exemplo, um rio, quando ele ainda é novo, que nem que o Rio Guaxupé, está no mesmo nível da terra em volta dele, né? Mas ao longo dos anos, ele vai escavando, causando erosão, né? Ele vai passando, retirando material, e vai afundando até formar um cânion, né, que nem o Grande Cânion, né? Só que isso leva milhões de anos, porque tem que passar muita água, a água tem que fazer muita força para ir tirando esse material, né? Mas ela pode causar essa mudança em questão de segundos, né? É o caso de um terremoto, de uma tsunami, do vulcão, que de uma hora para outra acontece e muda totalmente a paisagem que existe ali, né? Então, por exemplo, essa imagem, ela nos mostra um vulcão, né? O Monte Santa Helena, lá nos Estados Unidos, que ele era assim, né, do jeito que está aqui na esquerda, e ele entrou em erupção lá na década de 90, se não me engano. Ele entrou em erupção, ó, e olha ali, ele estava ali todo coberto de neve, e as regiões em volta todas
com floresta e tudo mais, né? E tinha um riozinho aqui passando aqui embaixo. Ele entrou em erupção primeiro. O próprio vulcão, a própria montanha onde está o vulcão, foi totalmente destruída, olha lá, né? Praticamente metade dele sumiu, né? A parte de cima e devastou. Olha lá, a força foi tão grande, ó, todas as árvores, tudo que tinha na região foi retirado. E olha o rio, que passava só embaixo aqui um pedacinho, ele mudou o curso, ó, virou uma área grande, como se fosse um lago, né? Porque provavelmente teve bloqueio da água em algum lugar e tal, né? Então, olha, isso aqui aconteceu em questão de horas, questão de segundos, de minutos, né? Ele explodiu e pronto, ficou dessa forma, tá? Outra questão são as enchentes, né? Quando chove muito, o rio normalmente era do jeito que estava aqui na direita, né? Essas quedinhas d'água aqui e tal. E olha lá, teve a chuva, teve uma enchente, olha quanta água, né? Tudo suja, né? Trazendo muita sujeira, muita terra e tal. E olha lá, todas aquelas pedras, as rochas que estavam aqui, ó, sumiram, né? Isso é extremamente perigoso, né? Se uma pessoa for pega aqui, ó, ela não vai ver que tem as rochas aqui e vai acabar se machucando, né? Até morrendo. Aqui, no caso, é uma região depois de um tsunami. Aí vocês veem como que era as construções, né? A cidade bonitinha aqui, né? Todas as construções e tal. E aqui, depois da tsunami, tudo alagado, tudo inundado com água, né? Do mar. E olha aqui, ó, muitos prédios, ó, se vocês repararem, aqui na imagem da esquerda, nós temos embaixo aqui, ó, três prédios de um lado da rua, na parte de cima da rua. Três prédios grandes, né? Se a gente for ver na imagem de cá, ó, na verdade aqui tinha um tanto de prédio. A gente pode ver, ó, que o segundo aqui e o quarto prédio e o quinto desapareceram, né? Então esses dois aqui do meio e esse segundo aqui, eles desapareceram, foram destruídos, totalmente destruídos pela onda. E os outros existiram. E várias outras casas e prédios que tinha na região desapareceram, né? E a região foi totalmente inundada, né? Aqui é no caso da maré, né? Olha lá, uma praia normalmente bem ocupadinha ali, cheia, mas a partir de um certo horário o mar começa a subir, né? A maré, por causa da força de gravidade da Lua, né? Então as pessoas saem e a região fica cheia de água. Dali um tempo a maré desce e pode voltar as pessoas a ocupar aquela região, né? Então você pode ver, ó, a ponte aqui, ó, e olha lá, toda a região que seria praia totalmente inundada pela maré, tá? A maré normalmente é questão de horas, de minutos, ela enche toda aquela região, tá? E a última aqui, um terremoto, né? Olha lá, a região aqui embaixo, né? A cidade lá na Itália, tá? É uma cidade da Itália. Infelizmente eu não peguei o nome, eu já esqueci. E em cima, a imagem no mesmo lugar depois de um terremoto, né? Um ponto de vista um pouquinho diferente. Vocês podem ver, ó, o prédio aqui, ó, ele perdeu boa parte dele. O pedacinho aqui do lado, ó, foi totalmente destruído, né? E esse prédio de tijolos aqui, de pedra aqui do lado, ó, da esquerda, da direita, ah, foi totalmente destruído, ó, onde está o carro aqui, ó, foi totalmente destruído, né? Esse prédio branco que está aqui é esse que está aqui atrás, ó. E logo depois dele tem outro prédiozinho, provavelmente também de pedra pela cor, que também caiu, né? Então, para vocês verem, ó, isso aqui é um terremoto. Isso aqui provavelmente essa destruição aconteceu em questão de minutos, de horas, foi extremamente rápido, né? Infelizmente, nesse caso, acaba morrendo muita gente, porque eles acabam não tendo tempo de fugir, né? Principalmente em regiões onde os prédios são mais antigos, assim, que não acabam não resistindo à força, né, do terremoto. Pode dizer que aqui não caiu, mas a casa está cheia de rachaduras, né? Então, provavelmente essa construção aqui foi condenada, provavelmente eles derrubaram ou tiveram que fazer uma reforma completa nela para recuperar, né? Ainda mais que perdeu boa parte da construção aqui do lado, né? Tá lá. Então, isso que nós vimos até agora foi a transformação da paisagem pela natureza, né? Todos foram ações da natureza, né? E aí nós temos a ação do ser humano, né? No começo, o ser humano, quando ele começa a ocupar a superfície e se relacionar com a natureza, a transformação do espaço e da paisagem, mesmo que esteja acontecendo pelo homem, ela é muito pouca,
Porque o homem era um nômade, caçador-coletor. Então, ele vivia da caça e da coleta de frutos. Então, ele chegava numa região, caçava ali alguns animais que tinham ali, coletava algum alimento, alguma fruta, algumas raízes que tinha ali na região. Quando ele via que estava acabando, ele ia embora para outra região e vivia viajando assim. Então, a natureza tinha tempo de se recuperar. Então, a transformação da paisagem era muito pouco, né? Então, lá, ele caçava os animais, pegava as plantas e ficava viajando de um lugar para outro, né? De tempos em tempos. Então, a transformação era muito pouco. Só que com o tempo, a gente começa, nós, seres humanos, começamos a inventar outras formas, né? Então, a primeira coisa, a gente faz o domínio do fogo, né? Então, com o domínio do fogo, você já não precisa mais ficar viajando, procurando abrigos. Você pode se fixar mais num certo lugar por mais tempo, pode se defender, pode se aquecer. Então, você não precisa mais, por exemplo, ficar num lugar mais tão abrigado, porque você tem um fogo que te aquece, né? E aí, depois disso, isso também permite preparo de alimento, então você não depende só daquele tipo de alimento específico, você pode cozinhar, então a comida acaba durando mais, né? Depois nós vamos ter a domesticação de animais e o desenvolvimento do cultivo de grãos e sementes. E é aí que o ser humano se fixa de vez. Por quê? Antes ele precisava ficar viajando porque ele precisava procurar comida, né? Porque às vezes ali onde ele estava não tinha ou acabava. Então ele tinha que procurar mais. Agora ele não precisa. Ele tem um animal ali domesticado, ele vai criar, ele vai ter sempre o leite, ele sempre vai ter ali os filhotes nascendo, né? E ele está cultivando, então ele não precisa mais pegar lá da floresta a fruta, não precisa mais pegar sementes. Ele tem lá naquele território onde ele vive, né? Então os primeiros grupos humanos começam a se fixar há 12 mil anos atrás, e que é o processo que a gente chama de sedentarização, né? O ser humano se torna um ser sedentário, né? Que não precisa mais se movimentar, não precisa mais viajar, né? Hoje o termo sedentário é usado para aquela pessoa que não faz exercício, que nem eu, né? Que fica o dia inteiro sentado e não faz exercício físico, né? E come besteira. Mas, né, nessa questão, significa que o ser humano não precisa mais viajar procurando alimento. Então, ele vai se fixar nas regiões mais férteis, são as regiões próximas dos rios. E aí ele começa a construir as primeiras aldeias, as primeiras cidades, e passa, com as novas técnicas e as formas de trabalho, a transformar a paisagem cada vez mais, e cada vez mais rápido também, tá? Então, olha lá, e aí, durante milhares de anos, as cidades começam a se desenvolver. No início, claro, mesmo ele estando fixo e transformando, essa transformação não é tão grande. Mas isso vai começar a mudar lá em 1700, com a Revolução Industrial, quando algumas pessoas conseguem criar máquinas movidas a vapor e depois outros tipos de máquinas e criam as primeiras fábricas, né? E aí nós vamos ter vários mecanismos que vão nos permitir manipular a natureza, né? Máquinas, equipamentos, então nós vamos ter o surgimento de maquinários, né? Agrícolas, por exemplo, né? Nem os tratores, colheitadeiras. Nós vamos ter várias outras ferramentas que vão permitir escavar, né, escavadeira e outras coisas que permite a mineração, né, o transporte de carga. Então, olha lá, cada vez mais. Isso aqui, ó, é, com a máquina leva a questão de um dia, 2 dias, você abre toda uma região para retirar minerais, que nem está aqui nessa imagem, né? Antigamente era com uma enxada, com pá, na força humana, levava anos e anos para escavar uma região, né? A agricultura, né? Antigamente era tudo na mão, né? Tudo plantio, colheita, tudo feito na mão, centenas de pessoas às vezes, trabalhando numa fazenda para fazer todo esse processo. Hoje é uma pessoa só dentro da máquina faz sozinho, né? Ou duas pessoas, né? Que nem aqui no caso da colheitadeira, né? Um fazendo colheita, o outro recebendo aqui no trator com a caçamba, né? Com o carrinho aqui atrás, né? No seu nome, infelizmente, né? Mas então, para vocês verem como que mudou. Então, esse processo de transformação da paisagem vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente,
né? Olha lá, na produção agropecuária, se faz necessário transformar no meio, porque você tem que tirar a vegetação natural para fazer a pastagem para os animais ou a lavoura, né? Só que isso, claro, vai transformar totalmente a paisagem e vai trazer vários problemas, como a erosão, né? Porque como não tem mais a cobertura vegetal, né, a floresta, o solo fica exposto. E aí a chuva, tudo mais, vai retirar aquele material. A poluição, por causa do uso de defensivo agrícola e tudo mais, né? E a contaminação do solo, né? Poluição e contaminação do solo e dos mananciais, né? Porque aquele produto que é usado mata a praga, mas vai poluir o solo e a água, né? Aquele fertilizante, que não é natural às vezes, ele vai ajudar a planta a crescer, mas vai poluir o solo, né? Na extração mineral também é o impacto é muito grande, né? Porque é retirado muito material, muita coisa, né? Como eu mostrei aqui, e muitas vezes eles usam coisas como, por exemplo, mercúrio, que é extremamente tóxico, para fazer a separação dos materiais e acaba muitas vezes isso sendo jogado nos rios, no solo, poluindo, né, causando vários problemas, né? Então aqui, ó, por exemplo, essa foto nos mostra a floresta amazônica, né, dividida aqui, né, temos uma estrada, e do outro lado a área que era floresta que foi desmatada para provavelmente a criação de gado, né, transformado em pasto aqui para a criação de gado, né? É uma coisa que está crescendo cada vez mais, inclusive teve até uma liberação lá por parte do presidente essa semana, tá? É uma mineração. Tudo isso aqui já foi escavado, era tudo terra, coberto de floresta, de mata, né? E não estava nesse nível, né? Tava tudo no nível aqui da onde está esse caminhão aqui, ó. Aqui é um caminhão, né? Tava tudo mais ou menos na altura, nem do caminhão, na altura aqui do fundo aqui, ó, tá? E foi escavado, ó, foi retirado. Imagina quanto de floresta, quanto de coisa foi destruído para fazer essa mineração. É um processo extremamente destrutivo, em questão de dias, né? E aí, quando acabar, o que que vai ficar aqui? Um buraco sem nada, um buraco deserto, né? Uma grande área totalmente O que destruída. que eles querem chegar com isso? Oi? O que eles querem chegar com isso, cavando buraco? Aqui eles estão retirando mineral, provavelmente minério de ferro, para produzir ferro, aço, tá? Pode ser outra coisa, mas provavelmente é algum tipo de mineral que é usado para produzir metal, alguma coisa do tipo, tá? Pode ser também de outra coisa, mas o mais provável, pela cor, eu diria que é minério de ferro, que eles estão tirando, que depois essa terra aqui, eles vão separar o que é o ferro, né, do resto da terra, e aí vai derreter e fazer ferro que pode ser usado como ferro mesmo, direto, ou então eles vão juntar com outros metais para formar a liga, que é o aço, né? Inclusive o Brasil, pessoal, é o maior produtor de aço do mundo, tá? Se eu não me engano. Nós temos aqui uma multinacional brasileira, que é a maior produtora de aço do mundo, tá? Eu não sei se o Brasil é o maior produtor de aço, mas nós temos a empresa que é a maior indústria de aço do mundo, principalmente aço inox, tá? E nós temos a Vale do Rio Doce, que é uma empresa mineradora, que é uma das maiores do mundo também, tá? Aqui, essa aqui, se eu não me engano, não é da Vale, que é lá nos Estados Unidos, tá? Mas eles estão retirando para produzir alguma coisa. Não, não é escavado à toa, é porque tem alguma coisa de valor ali. No caso aqui é minério de ferro, provavelmente, eu diria, tá? E mesmo nos centros urbanos, nas cidades, pessoal, as alterações também acontecem na paisagem, né? Por causa das construções, né? Então, uma construção que com o tempo vai ficando velha, vai ficando, se transformando, perdendo a beleza, né? A gente tem algumas aqui em Oxupé mesmo. Ou então, uma construção que é destruída, né? Tá uma área que está desabitada, que não tem mais o que, o que ser usado ali, e ela é destruída, né? Para fazer um loteamento, para fazer uma construção, né? Seja aqui que nem uma área que era de mata, que é derrubada a mata para construir casas, ou um prédio, uma casa que já está muito velha, que deveria ser preservado, e eles derrubam para construir um prédio maior, né? Então, ó, nas cidades de todo o mundo sempre ocorrem modificações. Então, novas construções, reforma de residência, né?
uma casa que é uma casinha mais simples, antiga, eles reformam, aumentam o tamanho dela, transforma de um andar para 2 andares, coisa do tipo, né? E outras edificações, né? Nem a gente está tendo aqui lá o onde era antigamente, era um lugar que produzia polengue, produzia queijo, essas coisas, sabe? E agora eles estão reformando lá aquela área bem grande ali, perto da igreja, para frente da igreja do Rosário. Estão reformando, vai ser um shopping, né? Da vida, né? Ou ali perto do restaurante, do Mercado Dia ali, que eles ali era casa e tal, e alguém comprou, derrubou as casas e está construindo um hotel, né? Vai ser um hotel ali, Hotel Ibis, se eu não me engano, né? Então a gente vê essa transformação mesmo na cidade, né? Aqui, ó, por exemplo, a cidade de Nova York. Em 1873 era rua de terra, né? Casinhas bem baixas, né? Um pouco prédio, né? E tal. E hoje, ó, é a maior metrópole do mundo, né? Cheia de prédios, né? É tudo asfaltado, é uma cidade extremamente avançada, né? Tecnológica e tudo mais, né? Então foi totalmente transformado ao longo dos anos, né? Ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara aqui, ó, vocês podem ver que ela era bem maior do que ela é hoje, né? Essa área aqui de oceano. Por quê? Boa parte essa parte aqui, ó, né, mais de baixo aqui, próximo da costa, ela foi aterrada, tá? Toda essa região foi aterrada. Eles jogaram terra para construir aqui, tá? E olha para vocês verem, o morro, a foto não estão no mesmo ângulo, então está um pouquinho diferente. Mas vocês podem ver que aqui, ó, onde está o Cristo Redentor, não tem, né? Porque na época que não tinha sido construído. E olha lá, o morro, essa outra, digamos assim, ilha, aqui, ó, ela acabava na água, né? A pedra. Eles aterraram e construíram na orla dela ali, ó, né? Então, toda a região, ó, que hoje é totalmente ocupada, urbanizada, era praticamente que nem Guaxupé, a cidadezinha que não tinha, quase não tinha prédios, né? Lá em 1889. Mas aí, com o tempo, foi sendo ocupado, e hoje está cheio de casa em tudo quanto é lugar, tá? E aqui, ó, a nossa cidade, Guaxupé, tá? Olha para vocês verem como que era diferente, era bem menor, né? Muitas regiões, ó, a Vila Rica, que hoje nós temos a Vila Rica, ainda não existia, né? Aqueles bairros ali, que hoje é centro, né? Já não existia, né? Olha como que era diferente a Conde Ribeiro do Vale, né? Aqui no meio. E, olha lá, na época ainda tinha linha de trem, olha lá, a Mogiana, né? Não é à toa que lá embaixo é Mogiana, é porque é o nome da linha de trem que passava aqui em Guaxupé, né? É a linha de trem Mogiana, né? Tinha aqui os vagões, ó, onde hoje é a Avenida Felipe Elias Zeitune, tá? Aquela avenida lá de baixo, é onde hoje é a avenida, lá era a linha de trem, tá? Aqui onde era, hoje é a coisa de educação, lá, do departamento de educação, é onde eles guardavam os vagões, as coisas, quando não estava usando. E olha, a FEPASA era a estação de trem. Agora eles estão reformando, né? Estava bem destruído, eles estão reformando para usar como centro comunitário, um tanto de coisa que vai usar lá. Então, olha como que mudou, né? Mudou totalmente, né? Meu pai chegou a pegar essa época que ainda tinha a linha de trem, que ele vinha da Jureia, lá do Monte Belo, para cá, de trem, né? E hoje está totalmente transformado. Nós já temos vários prédios e tal, está bem diferente do que era naquela época, né? Então, ó, o espaço geográfico e a paisagem não são estáticos, né? Ele não é estático, ele não está parado. Ele deteriora, ele muda, o edifício vai ser transformado, vai ser construído. Então, a paisagem muda com o tempo e ela é sempre dinâmica, está sempre sendo transformada, né? Tudo que existe vai ser transformado com o tempo, né? Então, a cidade de Guaxupé, por exemplo, como ela é hoje, ela não vai ficar assim para sempre, né? Quando você estiver à minha idade, lá, quando você estiver com 34, 35 anos, muita coisa do que tem hoje não vai ter mais, né? Quando os filhos, as filhas de vocês estiverem aqui em Guaxupé, se ainda estiver aqui, vai ser totalmente diferente da cidade como ela é hoje. Muita coisa ainda vai se manter, né?
vai tudo mudar? Não, muita coisa ainda vai existir do mesmo jeito, da mesma forma, mas muita coisa vai ter desaparecido, muita coisa vai ter sido criada, né? Então, mesmo na casa de vocês, né? Ela está sempre mudando, né? Nem aqui, de tempo em tempo a gente pinta, então muda a cor. A gente fez uma reforma há alguns anos, então mudou totalmente várias partes da nossa casa aqui. Então está sempre sendo transformado, tá? Não é algo que é estático, que está parado, tá? Pessoal, é isso. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar? Tá de boa? Ou tá todo mundo dormindo? Todo mundo de boa. Beleza, então, pessoal. Assim que estiver pronto, eu mando a avaliação para vocês. Coloque a atividade em dia. Também logo devo mandar o formulário dessa semana, que é o PET, tá?